Nos bastidores da política brasileira, o tom do debate eleitoral acaba de subir mais um degrau e de forma preocupante. Declarações atribuídas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nas quais ele afirma que essa eleição vai ser uma guerra e incentiva uma postura mais agressiva contra críticos e opositores. Acenderam um alerta entre analistas e setores da sociedade que ainda defendem um ambiente democrático baseado em respeito e equilíbrio. O conteúdo, que circula em vídeos e transcrições nas redes sociais, mostra um discurso inflamado, marcado por linguagem hostil, contra quem divulga notícias desfavoráveis ao governo, em vez de pregar serenidade, diálogo e maturidade institucional. Postura esperada de um chefe de Estado, Lula aparece adotando uma retórica de confronto, estimulando militantes a reagirem com agressividade verbal e política. Para críticos, trata-se de mais um sinal de que a esquerda brasileira, liderada pelo Partido dos Trabalhadores, abandonou de vez o discurso de paz e amor que marcou campanhas anteriores. No lugar, surge uma estratégia de embate permanente, em que adversários são tratados como inimigos a serem combatidos, não como concorrentes dentro das regras do jogo democrático. O problema vai além das palavras duras. Quando uma liderança nacional fala em guerra para se referir a uma eleição, a mensagem transmitida à militância mais radical pode ser interpretada como sinal verde para atitudes cada vez mais extremas. Em um país já polarizado, com histórico recente de tensão política, esse tipo de retórica funciona como combustível jogado em uma fogueira que nunca foi totalmente apagada. Setores conservadores veem nessa postura a confirmação de que o atual governo prefere governar sob clima de conflito, dividindo a população entre nós e eles. A estratégia, segundo essa visão, tenta mobilizar a base ideológica por meio do medo e da revolta, desviando o foco de problemas concretos que afetam o dia a dia dos brasileiros, como o custo de vida, a insegurança e a dificuldade de crescimento econômico. Também chama a atenção a aparente intolerância com a imprensa e com a circulação de notícias críticas. Ao sugerir que apoiadores reajam de forma agressiva a conteúdos negativos, o discurso passa a ideia de que questionamentos ao governo não são parte normal da democracia, mas ataques que devem ser combatidos quase como ameaças pessoais. Esse tipo de postura enfraquece a liberdade de expressão e o papel fiscalizador da sociedade. Lideranças de oposição defendem que o Brasil precisa do oposto: menos gritos e mais propostas, menos hostilidade e mais responsabilidade. Eleição não é campo de batalha, é o momento em que a população escolhe rumos para o país por meio do voto, não da intimidação. Ao elevar o tom e flertar com uma linguagem de confronto, Lula e setores da esquerda correm o risco de aprofundar divisões e criar um ambiente de instabilidade política desnecessária. Em vez de preparar palcos de guerra, o que o Brasil mais precisa é de líderes que ajudem a baixar a temperatura e reafirmem com clareza que divergências se resolvem nas urnas, dentro da lei e com respeito ao povo brasileiro. Tem que mandar o cara que fez a notícia para aquele lugar. Essa eleição vai ser uma guerra. Alguém deu uma notícia contra o governo, aí eu deletei. Deletou, não, você tem que mandar o cara que fez a notícia para aquele lugar. Nós temos que ser mais desaforados. Porque eles são desaforados. E nós não podemos ficar sendo quietinhos. Não tem essa mais de não lia paz e amor. Tem essa mais. Essa eleição vai ser uma guerra. Vai ser uma guerra. O ano eleitoral reacendeu o debate sobre liberdade de expressão no Brasil, com críticas crescentes ao que juristas e analistas conservadores chamam de avanço da censura judicial. Relatórios apresentados a organismos internacionais apontam dezenas de decisões que teriam restringido opiniões e críticas a autoridades, muitas delas partindo das instâncias mais altas do judiciário. O principal alvo das críticas é o uso de leis relacionadas à proteção da honra e ao desacato, vistas por esse grupo como ferramentas que criam privilégios para autoridades e enfraquecem a igualdade perante a lei. Para esses analistas, críticas duras a agentes públicos fazem parte da democracia e não deveriam ser tratadas como crime. Eles também afirmam que decisões judiciais consideradas autoritárias, somadas a benefícios e privilégios do alto escalão do setor público, aumentam a sensação de distanciamento entre instituições e população.
Defensores das decisões, por outro lado, dizem que as medidas são necessárias para proteger a democracia e conter abusos. O embate expõe um dos grandes dilemas do país hoje, onde termina a proteção institucional e onde começa a censura. Nós estamos num ano eleitoral, não pode mais chamar o Lula de ladrão, tá? Ok? Então, abre o olho aí. Eli, que coisa linda, né? Já tem tema aí para o nosso próprio fórum aí de debate. Exatamente, Cláudio, é desanimador e é inclusive em desafio ao relatório do Pedro Vaca, da organização, né, da OEA. Ele veio ao Brasil em fevereiro de 2025, até produzir para ele um relatório com mais de 80 casos de censura judicial. Eu foquei somente na censura judicial, até excluir o 8 de janeiro, que é outro assunto, só para mostrar a gravidade do problema. O Pedro Vaca viu esse relatório meu, eu contribuí para a parte de clipagem, né, de contar a história de uma forma mais acessível. E um terço desses casos eram decisões do Alexandre de Moraes. Tá? Então, mostrando ali que o principal problema é o Judiciário Federal, não que ele não seja seguido como mau exemplo pelas cortes inferiores. Essa história de crime de honra, né, honra subjetiva ser tipificada em lei, é uma jabuticaba, é uma anomalia brasileira. Tá? Que a Europa, por exemplo, ela tem se distanciado desse conceito de honra desde que terminaram os duelos entre os homens. Né? E um cantava a mulher do outro, era legal um matar o outro por isso, né, com as regrinhas lá que todo mundo viu em filme. Então, e hoje, quem é que pratica, além do Brasil, essa história de tentar proteger a honra subjetiva? A Arábia Saudita. Né? Então a gente está igual no BRICS Plus, né? BRICS+. A Arábia Saudita já está lá, né? Então a Arábia Saudita está tentando se modernizar, parou de fazer decapitações públicas desde 2022, tá? Então, mas o Brasil quer insistir nessa história da censura. E eu escrevi num artigo, Cláudio, que saiu no livrinho do Fórum da Liberdade, anterior, de abril de 2025. E eu falei ali que, na minha opinião, o Brasil ainda existe. O Brasil organizado mais ou menos do mesmo jeito desde a colônia, que é os fidalgos de um lado e os fidinada do outro, né? Falando aqui no linguajar mineiro que a Júlia Lucy sabe muito bem, os filhos de nada, né? Filho de algo, fidalgo, fidinada. E é isso aí já serve para entender bem o Brasil. Então, há aos inimigos a lei e aos meus tudo, né? Eu tô tentando invertir um pouco aí. Repito, em desafio é um relatório que, assim, teve seus problemas, eu cobri para o nosso portal, o relatório do Pedro Vaca não foi perfeito, passou um paninho ali no julgamento do golpe, mas trouxe coisas positivas, sim, e ele insistiu, achei assim, nossa, que linguajar até duro, considerando o resto do relatório, do Pedro Vaca falando, tem que acabar esse negócio de crime de honra, tem que acabar esse negócio de desacato à autoridade. Por quê? Porque a verdadeira igualdade, como estava ali no processo que o STF derrubou, é que se a honra do Alexandre de Moraes vale X, a minha vale o mesmo, né? Então, você disse que a gente já sabe de vários casos, né, de pessoas sendo acusadas lá, perseguidas pelo Ministério da Justiça, o Lewandowski fez muito isso, porque disse Lula ladrão aqui, ou chamou o Moraes de tirano a colar, como eu já chamei. Então, assim, é uma blindagem de novo, né? Então, na mesma, né, dias depois de escândalos de aumento de salário de servidor público, né, e mais privilégios. Por isso que eu acho, Cláudio, que essa coisa aí do Dino aparecer de repente derrubando os penduricalhos é uma tentativa de resgatar a imagem do STF, do sistema como um todo, com o STF no topo. Quem manda mais, como você lembrou hoje, são os ministros, nem é o presidente da República. Então, tentar derrubar os penduricalhos de um jeito também truculento, autoritário, com ativismo judicial, é uma tentativa de resgate de imagem.